Oi, gente! Então agora nós vamos para a nossa aula de História e Arte. Essa semana História e Arte é juntinho. Pode fazer tudo no caderno de História, tá joia? Então vamos começar. Então nós vamos começar lendo um textinho sobre alimentação, mudanças positivas e negativas. Nós estamos estudando em História sobre as mudanças que ocorrem, né, na nossa história, né, com os nossos antepassados, que nos ajudam a conhecer um pouco da nossa própria história. Então, a alimentação também houve muitas mudanças na alimentação também e que contam um pouco da nossa história também. Antigamente a alimentação era de uma forma, hoje é de outra, por causa de vários fatores. Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso e que nos ajuda também a conhecer a história dos nossos antepassados, através da alimentação, é isso mesmo. Então vamos acompanhar com a tia? A alimentação, mudanças positivas e negativas. A alimentação também passou por diversas mudanças. Os animais que eram criados para servirem de alimento foram substituídos por outros criados em cativeiro. As hortas e quintais que forneciam verduras e legumes também não são tão comuns. A geladeira chegou a muitas residências e as pessoas passaram a comer alimentos pré-cozidos, enlatados e industrializados. Por outro lado, muitos alimentos que não poderiam ser conservados foram beneficiados pela existência da geladeira. Um alimento que passou por mudanças positivas foi a água. Com a possibilidade de instalar água encanada, muitas doenças foram prevenidas por conta do tratamento do precioso líquido. Infelizmente, em algumas regiões ainda há muitos rios poluídos e ausência de saneamento básico. Então, aqui nesse pequeno textinho, dá para a gente ver grandes transformações que aconteceram na alimentação. Uma das transformações, né, que ocorreram foi o que? Antigamente as pessoas se alimentavam muito dos alimentos que elas mesmo produziam, que elas mesmo cultivavam em hortas. Então era uma alimentação mais saudável, né? Cada um tinha uma hortinha na sua casa, a maioria das pessoas, né? E dali tiravam o seu alimento, né? Que era natural. Hoje, quase não existe mais hortas nas casas, né? As pessoas compram tudo, praticamente tudo pronto, né? E até mesmo os legumes e as verduras, elas também compram nas feiras, nos supermercados, né? Então, que não são assim, que às vezes podem receber algum tipo de produto, né? Agrotóxico, né? E que não é totalmente saudável, natural. Uma outra mudança também foi o surgimento da geladeira, que antes não existia. E a geladeira teve o seu lado positivo e o seu lado negativo. Um lado positivo é que os alimentos passaram a ser conservados, então eles a durar mais tempo, porque tem onde guardar esse alimento para conservá-lo. Mas também a geladeira trouxe também um lado negativo, que as pessoas passaram a comprar mais produtos pré-cozidos, enlatados, industrializados, justamente por ter onde conservar. Então, né, a geladeira teve o lado positivo e o lado negativo. Mas uma coisa que teve uma transformação muito positiva foi a água encanada. A água ela passou por uma modificação muito benéfica para o ser humano, porque ela passou a ser tratada. Aí, né, diminuiu muito as doenças, porque, né, antigamente tinha muito, porque a água não era tratada, ela não era boa para o consumo, e as pessoas ficavam muito doentes por causa desse uso dessa água não tratada. Hoje, como tem os encanamentos, tem o tratamento da água, então essas doenças, elas diminuíram muito. Mas, infelizmente, em muitos lugares não existe ainda a água tratada, o encanamento, e tem muitas pessoas, né, no Brasil, em muitas regiões, que tem que lidar, né, com os rios muito poluídos, falta de saneamento básico, falta da rede de esgoto e que prejudica tanto a saúde das pessoas. Então esse textinho mostrou para a gente bem muitas transformações que ocorreram na alimentação ao longo dos anos. Depois de você ler o textinho, você vai marcar no próprio texto, ou se você não for imprimir, não tem problema, você pode copiar o pedacinho que fala sobre as mudanças positivas acontecidas na alimentação. Então, você vai copiar apenas ou marcar o que foi positivo, o que de transformação positiva aconteceu na alimentação com o passar dos anos, tá bom? Na letra B, de acordo com o texto nos dias de hoje, consumimos muitos alimentos industrializados, enlatados e outros.
Quais impactos esse hábito pode trazer para a nossa saúde? Então, o que pode causar na nossa saúde quando nós consumimos muitos alimentos industrializados e enlatados? O que acontece com a nossa saúde quando a gente consome esses alimentos? Escreve aí. Agora, nós vamos conhecer um pouco sobre os hábitos alimentares dos seus amigos e familiares. A pesquisa deve ser realizada usando os meios de comunicação à distância ou informação que algum familiar souber dos outros parentes para você escrever respeitando o isolamento social. Fique em casa, hein? Então, você vai ter que fazer perguntinha para sua família, para os amigos, né? Pode ser utilizando o WhatsApp, o telefone, tá? Ficando em casa, não se esqueça. Então, você vai escolher 10 pessoas da sua família. Pode ser que mora dentro da sua casa ou que mora em outra casa, tá bom? 10 pessoas, então, vai fazer a seguinte pergunta para eles. Você come frutas diariamente? Aí você vai anotar se a pessoa falou sim ou não. Uma pergunta bem simplesinha, tá? Depois que você fizer essa pergunta para essas 10 pessoas, você vai somar e vai responder quantas pessoas responderam sim e quantas pessoas responderam não, tá joia? Pra gente ver aí como que anda a alimentação, se as pessoas da sua família estão se alimentando bem, joinha? Agora nós vamos ler 2 textinhos abaixo, que é sobre Luzia, mais antigo fóssil humano já encontrado no Brasil e nas Américas. Nós até já estudamos um pouquinho sobre Luzia na aula de história, tá? Desenterrado em 1975, o crânio de Luzia é o mais antigo fóssil humano já encontrado nas Américas. Os traços anatômicos de Luzia nada tinham em comum com o de nenhum outro habitante conhecido do continente americano. De onde teria vindo Luzia? Será ela remanescente de um povo extinto que ocupou a América há milhares e milhares de anos e acabou dizimando em guerras catástrofes naturais? Cientistas ingleses reconstituíram pela primeira vez a fisionomia de Luzia. O resultado é uma mulher com feições nitidamente negroides, de nariz largo, olhos arredondados, queixo e lábios salientes. São características que a faz muito mais parecida com os habitantes de algumas regiões da África e da Oceania do que com os atuais índios brasileiros. Olha só, foi uma pesquisa e que descobriram um pouco como que era o rosto de Luzia. Então, Luzia é o fóssil mais antigo, né, já encontrado no Brasil e nas Américas, né? América do Sul, América Central, tá? Então, Luzia é um fóssil muito importante para o estudo da nossa geração, da nossa existência, tá? O que é pintura rupestre? Pintura rupestre é um tipo de arte feita pelos homens pré-históricos nas paredes das cavernas. Como os homens dessa época não tinham o sistema de escrita desenvolvido, utilizavam os desenhos como uma forma de comunicação. Retratavam nessas pinturas cenas do cotidiano, como, por exemplo, a caça, animais, descobertas, plantas e rituais. As paredes das cavernas serviam também como uma espécie de agenda, onde eram desenhadas algumas ideias ou mensagens. Os homens pré-históricos faziam estes desenhos utilizando os elementos da natureza, extrato retirado de plantas, árvores e frutos, sangue de animais, carvão, rochas, etc. Aqui no Brasil existem vários exemplos desse tipo de arte no estado do Piauí, no sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no município de São Raimundo Nonato. Então, olha só, nós já estudamos sobre pintura rupestre, é só para a gente relembrar mesmo, tá bom? Que são aquelas figuras, aqueles desenhos feitos nas cavernas, feitos pelos homens, porque eles não tinham a escrita. Então, eles não escreviam, eles desenhavam. E desenhavam nas paredes das cavernas, contando o seu dia a dia. Como que tinha sido, o que eles tinham feito, que animais que eles tinham caçado, o que eles tinham plantado, as guerras, as lutas que eles travavam. Então, e eles utilizavam o que eles tinham ao redor deles, né, para poder servir como se fosse uma tinta, como se fosse um lápis, né, o que eles achavam no meio da natureza. Agora, e no Brasil, né, antes de passar para a perguntinha, um sítio arqueológico, ou seja, né, onde se encontra uma grande quantidade de pinturas rupestres e que conta a história dos povos, né, que viveram aqui, ele é localizado no Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Então, esse sítio arqueológico ele é muito importante na nossa história,
porque conta como eles viviam, né? E qual a importância desses povos, né? Na nossa própria história. Na letra A, quais as principais características do fóssil de Luzia? Lá em cima falou, lembra? Então, como que era? Como que era Luzia? Como que eles descobriram que era Luzia? As características da Luzia. Na letra B, qual que é a importância do Parque Nacional da Serra da Capivara? Por que esse Parque Nacional é tão importante na nossa história e onde ele se localiza? Fácil, a tia ajudou, hein? Agora você vai observar essas duas imagens aqui, que são pinturas rupestres, tá? Pode aumentar um pouquinho no celular para poder ver, visualizar o que está sendo representado. Olha direitinho, olha os detalhes, tá? Que eles demonstram pinturas rupestres, né? Só para você, né, conhecer mais uma, além de que você já viu, para poder ter ideia para você fazer o seu desenho rupestre. Você agora vai imaginar que você é um homem das cavernas e que você precisa contar algo do seu dia a dia. Qual pintura rupestre você faria para contar alguma coisa do seu dia a dia que esteja acontecendo com você, né? Porque a pintura rupestre é como se fosse isso, como se fosse um diário, como se fosse uma agenda, que a gente conta como que é o que está acontecendo com a gente. Então agora você é um homem das cavernas e vai fazer a sua pintura rupestre. Faça bem lindo e manda a foto para a tia, tá? Grande beijo, tchau!